sexto livro da Bíblia, logo após Deuteronômio. Você encontrou aí o Pentateuco, primeiro, logo após os mandamentos. Livro de Josué, capítulo 6, verso de número 16, amém? Josué, capítulo 6, verso 16. Amém? Josué, capítulo 6, verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Curve a tua cabeça, feche teus olhos. Também convida os nossos irmãos que nos assistem, que nos ouvem pela nossa rádio, de igual modo a prostrar-se diante de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus Santo, Santo Espírito, convidamos o Senhor a estar aqui em nosso meio. Te convidamos, ó Pai, a fazer parte deste culto. Espírito Santo, te entregamos a direção do culto agora. Que não seja mais eu a falar ao coração da tua igreja, que não seja mais as minhas palavras, nem sequer a minha própria vontade. Pois assim como a tua igreja que aqui se apresenta também deseja te ouvir, carece de uma palavra. Fale conosco em o nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao bom Deus. Mas eu gostaria de dar um tema a essa mensagem desta noite. E que, se você por algum motivo se perder durante a mensagem, por algum motivo a sua mente sair um pouco do texto, ou do contexto, ou da revelação da palavra, eu gostaria que esse tema ainda continuasse no teu coração, pelo menos o tema. Então preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Deus está cumprindo promessa. E eu não estou dizendo nem no pretérito e nem no futuro, ou seja, nem no passado e nem no futuro. É agora. Deus está cumprindo promessa. Pois o Deus a qual nós conhecemos, irmãos, ele não se limita a isso chamado tempo. O ontem e o amanhã é um eterno agora para Deus. Deus tem o controle do tempo. Então, eu creio que Deus está operando ou está cumprindo uma promessa hoje, agora, na minha e na tua vida. E como eu posso trazer essa visão sem algo surpreendente acontecendo na tua vida? Como eu posso dizer algo tão magnífico e tão maravilhoso, que talvez você está num momento tão difícil da tua vida, tão triste, tão doloroso, tão insignificante. Talvez você está numa das maiores lutas, enfrentando uma das maiores lutas da sua vida. Seja ela ao seu entorno, com pessoas, com familiares, no trabalho, na economia, ou a pior das lutas, aquele conflito interno, aquele momento que você olha para dentro de você e começa a questionar: qual é o sentido da vida, ou para que eu estou aqui? Por que eu sofro tanto? Por que me penalizam tanto? Por que tanta dor?
Por que tanto sofrimento? Por que a promessa do refrigério nunca acontece? Porque a promessa da multiplicação, das bênçãos, eu nunca vejo. De antemão, você não vê, porque a promessa que você está buscando, ela é inteiramente humana, terrena e carnal. Normalmente o que você está esperando para hoje, da parte de Deus, é algo que você pode fazer. O processo de você conquistar aquilo que você quer, talvez é longo, mas você entregou na mão de Deus porque você quer passar alguns processos, algumas etapas. Uma vez eu vi uma ilustração de uma criança que dizia mais ou menos assim: eu gostaria de dormir e acordar daqui 20 anos, 30 anos. E quando eu despertar desse sono profundo, eu gostaria de todas as etapas da minha vida ter passado. Eu gostaria de ter acabado com a etapa da escola, da adolescência, da criancice, da meninice, do tormento, do tumulto da situação que eu vivo. Eu gostaria de passar a etapa do primeiro emprego, do estágio. Eu gostaria de passar do sofrimento, a etapa do sofrimento do primeiro, do segundo, do terceiro namoro. Eu gostaria de passar da etapa da insegurança, da incerteza, da surrealeza. Eu gostaria de passar essa etapa, porque o momento que eu estou vivendo não está fácil. Isso era uma criança, mais ou menos, trazendo essa visão, que queria dormir e acordar quando o problema tivesse acabado. Inocente porque era uma criança, inocente porque as dores e os problemas não eram tantos assim. Não estou aqui menosprezando o problema de uma criança, ou a aflição de uma criança, ou o sonho de uma criança. Eu estou dizendo que quando ela acordasse depois de 20, 30 anos, se ela não fosse preparada durante esse percurso todo, quando ela despertasse do sono, após 30 anos, ela queria voltar a ser criança novamente. Ela queria voltar aos primeiros momentos da vida dela. Porque é assim, irmãos, é dessa maneira. Eu não sou uma pessoa saudosista, mas eu sinto saudade de quando eu era criança. Eu sinto saudade do tempo que eu era jovem. Às vezes me perguntam: você tem algum arrependimento do que você fez? Não que eu não tenha feito nada de errado, pelo contrário, eu fiz muitas coisas de errado. Mas tudo que eu fiz de errado serviu para eu aprender muitas coisas. E uma delas é que vale a pena buscar ao Senhor. Vale a pena seguir a Deus. Porque nada que eu tive de proveito na minha juventude, até os meus 30 anos, 33 anos, nada de bom que eu fiz, nada que eu aproveitei, nada se compara ao que eu tenho hoje. Nada se compara a Deus cumprindo promessas na minha vida. Mas eu gostaria de falar também um pouco da palavra de Deus, pois, como eu disse, Deus está cumprindo promessas. E quando nós nos deparamos com esse texto, Deus estava cumprindo mais uma etapa da promessa. Se você começar a recordar, vamos simplesmente chegar no tempo de Abraão. Deus falando para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar, e ali far-te-ei uma grande nação. Ali te abençoarei, ali multiplicarei os seus termos, ali multiplicarei o número daqueles que saem das tuas entranhas. Deus fez promessas a Abraão. E no decorrer da vida de Abraão, Deus foi cumprindo etapas, com o nascimento da criança, com compra de posses, com vidas se agregando a ele, com almas se aproximando dele. Deus cumprindo promessas. Só que o tempo da vida de Abraão era muito curta. A vida humana de Abraão é muito curta para ver tudo que Deus tem para fazer nesse tempo terreno. Talvez você está ansioso: pastor, mas eu tenho promessas. Eu estou te falando, as promessas de Deus vai muito mais além do seu tempo. O seu tempo vivido
vai muito além. Porque se Deus começasse a cumprir tudo que tem para fazer na tua vida, não daria tempo nem de você aproveitar o que você está tendo a oportunidade agora. Pois você está aqui agora. É Deus cumprindo promessas, dizendo que estaria contigo até a consumação dos séculos, dizendo que não te deixaria só e nem te desampararia. Ainda que você possa estar dizendo consigo mesmo, é porque o Senhor não sabe o que eu passo, e realmente você também não sabe as lutas que eu passo. Podemos até desfrutar momentos melancólicos, tristes, mas eu posso te afirmar, não vale a pena viver preso a eles. Pelo contrário, levantar e bater a poeira vale a pena. Porque tudo mostrava, irmãos, principalmente quando a fome começa a apertar, quando o desespero se aproxima dos primeiros patriarcas, tudo apontava que a promessa não daria para se cumprir. E principalmente quando eles entram no Egito em busca de um alimento. Agora eles talvez chegaram no coração deles, Deus faltou, Deus falhou. Mas Deus estava cumprindo etapas, ou Deus estava montando, ou desfazendo erros que eles haviam cometido, e do mal que eles fizeram para o seu irmão, agora trazendo bênçãos para a sua família, para a sua casa. E se nós recordarmos, irmãos, Deus havia falado que eles ficariam cativos durante 400 anos aproximadamente, mas o Senhor visitaria-os novamente. E isso acontece. E durante 400 anos aproximadamente foi o tempo de glória e de decadência do povo hebreu na terra da servidão. Deus disse: ora, eu vou visitar este povo, vou trazer este povo, vou levar novamente esse povo à terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E se você tiver um mínimo de interesse, ou pelo menos das narrativas bíblicas, já deve ter ouvido falar que Jesus assim o faz, tira o povo da servidão, resgata o povo, leva pelo deserto para aprimorar, para conhecer, para falar, para mostrar poder, para mostrar a sua glória. Mas infelizmente, assim como eu fui no passado, no momento da minha juventude, como eu fui tolo, como eu deixei a desejar na presença de Deus. Porque quando criança eu ouvi muitas promessas de Deus, mas na minha juventude eu quis talvez antecipar do meu jeito. Entrei no mundo do crime, no mundo do erro, no mundo do pecado. Você pense da maneira que você quiser, ou seja, eu fiz tudo o que desagradava a Deus. No final, não fiquei rico, não fiquei reconhecido, não fiquei famoso. Não resolveu muito para mim. Talvez para alguns resolvam, mas muitos não chegaram aos 30 anos. Muitos morreram pelo caminho tentando dar um jeito, fazer um jeito. Até que chega o tempo, depois, segundo as narrativas bíblicas, depois de 40 anos no deserto, depois que se cumprem algumas promessas de Deus, a morte daqueles que descreram na palavra do Senhor, o povo agora começa a marchar. Atravessa o Jordão, a seco, acampa, o Senhor os abençoa, o Senhor fala com eles. E o Senhor disse: olha, vou dar uma ordem para vocês vencerem, agora o texto em apreço, ao qual nós acabamos de ler, vencerem Jericó. Os estudiosos dizem que era uma cidade, alguns outros dizem que era uma região militarizada, um quartel, por ter muros tão altos, por ter seguranças tão fortes. Então, não importa se era apenas uma cidade pacata ou se era uma área militarizada. Eu sei que Deus havia dito: olha, vocês vão entrar e vão possuir. E aquilo que estiver à frente, vocês tiram. Tudo aquilo que for empecilho, tudo aquilo que for contra a minha vontade, vocês tiram. Mas para Jericó, a primeira cidade depois de Jordão, havia uma temática um pouco mais profunda.
Ou seja, destrua tudo, queime tudo, mate tudo, não deixe nada de pé. Mas o ouro e a prata, os utensílios preciosos, levem para a casa de Deus. Porque tudo em Jericó agora é anátema, agora tudo é maldição, tudo se tornou maldito. E assim acontece. Vocês já devem ter ouvido algumas historinhas a respeito que o povo começa a marchar durante 6 dias, no 7º dia eles fazem 7 voltas e tocam a trombeta. E quando toca a última trombeta, ou a última vez que tocam a trombeta, Josué grita: entrai e possuí a cidade, porque o Senhor tem dado ela em vossas mãos. Mas em meio àquele furor, aquele êxtase todo, ainda deu tempo para dizer: porém da cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então o Senhor, por intermédio de Josué, disse: olha, vocês vão entrar, cumprindo promessas que Ele estaria dando àquela terra. Enquanto a vida, em cada segundo que passava daquela nação, Deus estava cumprindo uma promessa, irmãos. É por isso que eu quero te deixar bem claro: Deus está cumprindo promessas na sua vida. Cada ar, cada fôlego que você puxa, Deus está cumprindo uma promessa. O fôlego de vida, irmãos, é uma promessa de Deus. Mas o Senhor, assim como foi com o povo hebreu, assim como é comigo, e eu quero acreditar que assim é como você, disse: tome posse da sua promessa, mas há coisas que é anátema. Tome posse da sua bênção, mas tem coisas que é proibido para você fazer. Tome posse do que é seu, mas tem coisas que você não deve ir, não deve pegar, não deve possuir, não deve ver. Eu não entendia isso. O povo de Israel não entendia isso. Talvez você também não entenda isso. Por quê? Tantas questões. Por que eu não posso? Por que fulano pode e eu não posso? Por que a igreja pode, a igreja fulano de tal pode, a minha não pode? A igreja não pertence a mim. Todas as vezes que você questionar a igreja evangélica pentecostal, só Deus é luz, a ponto de dizer: ah, mas a igreja é retrógrada, a igreja é muito tradicional, a igreja é muito ortodoxa, a igreja só Deus é luz, ela é muito santa, ela quer buscar muito santidade, ela quer se manter a algo que hoje na nossa realidade já não tem mais como se manter. Eu quero te dizer, a placa é apenas para conhecer a localização da igreja, para apresentação diante das leis dos homens, para junto dessa placa, desse nome fantasia, ter aí sim um CNPJ. Mas a igreja é do Senhor. Então todas as vezes que você questionar algo, assim como foi o louvor que as irmãs cantaram, tudo é dele, tudo é para ele, a honra, a glória e o louvor, questione a ele. Não adianta questionar o ministério, não adianta questionar o pastor, não adianta questionar algo que está fora do nosso alcance. A promessa está sendo cumprida, mas há coisas que é anátema. Tem coisas que não agradam a Deus, tem coisas que não favorecem a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual, o seu crescimento com Ele. Não adianta questionar um sistema criado por Deus, porque é do jeito dele. A promessa de habitar na terra prometida havia, terra que mana leite e mel. Os espias, os 12 primeiros foram e viram e contemplaram. Os outros 2, depois de antes de atravessar o Jordão, viram e contemplaram. Viram que Deus já estava operando antes deles ainda entrarem na cidade. O povo estava atemorizado. Os seus valentes tremiam, não tinham mais esperança, porque não eram eles, não era a multidão de Israel, era Deus que se aproximava, era a promessa de Deus começando a se cumprir. O sistema está tenebroso,
está temeroso, porque a volta do Senhor se aproxima. Os nossos reis, os nossos governantes, os nossos governadores estão tenebrosos, porque a promessa está se aproximando. O diabo, o príncipe deste mundo, está tenebroso, porque a promessa está se aproximando. E quando Deus começa a agir, irmãos, não tem como impedir. Mas às vezes tentamos dar o nosso jeito, tentando dar a nossa mão, fazer da nossa maneira. E isso vem consequência. E a Bíblia diz de um homem, por nome de Acã. Logo após a queda de Jericó, das muralhas, da destruição, havia um homem. Esse homem não vivia só, esse homem tinha uma família. Esposa ou esposas, filhos, não sabemos quantos. Mas a Bíblia diz que, enquanto ele invadia, ele viu alguns utensílios em Jericó. Algumas coisas que era anátema, algumas coisas que era maldito, algumas coisas que não poderiam serem possuídas mais. Porque eram essas coisas que faziam mal, eram essas coisas que eram consagradas a outros deuses. Essas coisas que Deus estava abominando. Era por isso que Deus estava permitindo a morte de tantas pessoas, sejam elas crianças, homens, mulheres, velhos. Às vezes questionam por que Deus mandou matar. Às vezes questionam a Deus. Há várias teses, há vários pensamentos. Eu, em particular, eu acredito que mesmo os que morreram em guerra, mesmo aqueles que foram destruídos pela permissão de Deus, houve graça sobre eles se eles estivessem na presença de Deus, se eles estivessem em comunhão com Deus, se eles pelo menos temessem, ou mesmo não conhecendo a Deus, procuravam fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, sem conhecer a Deus, na pessoa bendita do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E quando este homem vê esses utensílios, a Bíblia diz que ele deseja. Quando eu falei que os nossos olhos, ou que não devemos ver algumas coisas, é porque são os olhos. São os olhos que tanto podem nos levar à perdição como à destruição. Os outros sentidos talvez não tenham tanta eficácia para isso. Os olhos, nos sentidos mais agraciados, é que fez esse homem entrar em ruínas, em decadência. A Bíblia diz que ele vê, ele ambicia aquilo, deseja aquilo, ele pega aquilo e depois ele esconde aquilo. Tem consequência, irmãos. Às vezes nós achamos, não, o pastor está bem escondido. Não, ninguém sabe. Verdade, às vezes ninguém sabe. Às vezes há pensamento, há sentimento, há obras que fizemos no passado que ninguém sabe. E se possível fosse, eu tenho comigo que ninguém precisava de saber. Tem tantas coisas que eu me envergonho do que eu fiz que bom seria que se nem Deus soubesse, mas infelizmente, irmãos, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus te conhece. Deus sonda, Deus esquadrinha. Você pode dizer aí no teu coração, eu não me importo com Deus. Você pode dizer no seu coração, que se dane Deus. O que eu tenho a ver com esse problema? Talvez seja atacando, se defendendo, justificando. Mas eu quero te dizer algo. Você não está fazendo mal para Deus quando você faz isso, se dane Deus. Todas as vezes que você se diz se dane a Deus ou a obra de Deus, você não está fazendo mal para Deus, porque a obra de Deus vai continuar.
Mais uma vez, a promessa está sendo cumprida. Os primeiros que saíram da terra da servidão não entraram na terra prometida, salve Josué e Calebe. Eles talvez disseram que se dane Deus. A sua descendência entrou, eles não. Talvez no seu coração é isso. Eu não me importo. Não precisa se importar. Não precisa fazer nada contra isso. Mas para entrar no caminho de Deus, tem que se importar com Deus. Tem que saber se está agradando a Deus. Tem que ter no teu coração pelo menos o sentimento: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Pelo menos isso no seu coração tem que haver. Eu amo a Deus. Porque uma das poucas coisas que no tempo da ignorância, não vou dizer no tempo da ignorância, no tempo do pecado mesmo, da rebeldia, que eu guardei dentro de mim, era o temor a Deus. Poucas coisas eu guardei, poucas palavras, poucas ministrações, quase nada. Mas o temor diante de Deus, Deus é testemunha. Mesmo pecando, eu não deixava de temer a Deus. Deus teve misericórdia de mim. Mas quando quando Israel tenta se aproximar de Ai, vencer Ai, uma cidadezinha irrisória, insignificante, eles são derrotados. Eles fogem, eles morrem, eles perdem essa batalha. Agora Deus revela, Deus mostra por quê. O que estava escondido, Deus chama Josué e manda Josué chamar as 12 tribos, dá 12 tribos, as 12 famílias, perdoa minha família que estava o pecado, entre a família que estava o pecado, chamar aquele que pecou, e aquele que foi encontrado em pecado, irmãos, recebeu o juízo devido. A maldição estava sobre ele, ele é apedrejado juntamente com toda a sua família. Então, enquanto Deus está fazendo a obra, o cumprimento da promessa, há pessoas que vão ser mortas, há pessoas que vão ser destruídas, há pessoas que simplesmente, por dizer que se dane a vontade de Deus, serão eliminadas e vão perder a promessa de Deus. Aí talvez você está dizendo: e agora? E agora é que eu estou pregando um Deus misericordioso. E agora é que eu estou pregando um Deus que te ama assim como me ama, que te encontrou aqui agora, seja através dessa live, seja agora sentados sobre essas cadeiras, assim como encontrou Raabe, uma prostituta, assim como encontrou uma pecadora. E da mesma maneira, irmãos, que Deus disse: apedreja Acã, a palavra do Senhor diz: destrua tudo, acabe com tudo, mas deixe salva a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos que forem encontrados dentro da sua casa. A desobediência de um, irmãos, levou uma família à perdição. A obediência de uma, ainda que era uma vil pecadora, ainda que não tinha promessa, ainda que não temia a Deus, alcançou salvação para ela e para toda a sua casa. Tudo depende de você. A promessa de Deus está sendo cumprida hoje. A promessa de Deus vai continuar amanhã, mas tudo depende de você. Tudo depende de você tomar uma atitude. Tudo depende de você dizer para Deus: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Não é para isso que eu estou aqui, mas eu estou aqui para me arrepender. Eu não estou aqui neste mundo, apenas para passar provas, tribulações, sofrimento, e ao término de tudo isso, porque infelizmente
Infelizmente, você dizendo para Deus se dane ou não se dane, assim como Acã, ele sofreu a penalidade. E aqueles que disseram para Deus sim também sofreram, passaram por dificuldades, tiveram que lutar, e alguns foram vitoriosos. E aqueles que foram encontrados pelo meio do caminho, no meio da promessa do povo de Deus, que aceitou a vontade de Deus, também entrou na genealogia de Jesus Cristo. Depende de você, irmãos. Está nas tuas mãos a tua vitória. Mas sem luta não tem vitória. Nada vem de mão beijada. Nada acontece de graça, irmãos. Tem que lutar. Tudo tem um custo. Tudo tem um valor. Quer a sua faculdade, estude. Quer um bom emprego, se qualifique. Quer uma vida conjugal bem-sucedida, ame a sua esposa, ame o seu esposo. Quer teus filhos abençoados, honre a Deus, sirva a Deus, entregue-os nas mãos do Senhor. Quer teus pais abençoados, honre os teus pais, honre-os. Quer salvação? Se arrependa dos teus pecados e volte, porque ainda há tempo. Ah, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, eu ainda preciso. Todo dia pecamos, todo dia faltamos, todo dia erramos. E eu posso te afirmar, não há aqui entre nós quem não peque. Assim como Jesus disse, e aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus Cristo. A promessa da volta, irmãos, está mais próxima hoje do que nunca. Quem sabe você é um bem-aventurado que vai encontrar com o Senhor nos ares. Quem sabe você é um daqueles que não vai experimentar a primeira morte. Mas enquanto o ápice da promessa não se cumpre, no decorrer dessa promessa ainda há cura. A cura física. No decorrer dessa promessa ainda há libertação. Talvez você diz, mas libertar do quê? Eu não estou em correntes. Talvez não físicas. O Senhor uma certa vez encontrou uma mulher à carta. Já há alguns anos se prostrava, não conseguia se levantar, se endireitar. O Senhor estende as mãos sobre ela, expulsa o demônio que a aprisionava, e aquela mulher agora fica reta, ereta. E agora ela pode glorificar a Deus. E agora ela pode adorar a Deus. Talvez a sua promessa, ou o que você almeja é o trabalho mais digno, um trabalho mais honrado. Esse é o momento de abrir a mente, se preparar para essa nova etapa que o mundo está vivendo, esse dinamismo. Talvez é um reencontro matrimonial, conjugal. Talvez é alguém que você perdeu e deseja reencontrar. Isso também faz parte, ou está fazendo parte da promessa de muitas pessoas todos os dias. Deus não fez uma promessa de estar com você somente lá, mas assim o Filho diz: eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador. E esse Consolador, irmãos, além de nos consolar, que já é algo maravilhoso,
Ele ainda nos batiza. A promessa de batismo com o Espírito Santo. Há promessas. Promessas estão se cumprindo todos os dias. Senhor meu Deus, Pai, Tu és santo por natureza. Grandes são, Senhor, as Tuas obras. Quando benigno para com os justos, boas coisas alcançamos. Mas quando o seu juízo, a tua severidade, Senhor, também sobrecai, pobre miserável, meu Deus, não estamos aqui para nos auto-justificar, Pai. Não estamos aqui para dizer que somos melhores do que ninguém, muito menos para julgar outrem. Estou aqui como um servo. Estou aqui como um filho que quer ter comunhão contigo. Porque eu preciso de Ti, Senhor. E assim como o Senhor encontrou essa miserável, Senhor, que sem esperança, por crer, por acreditar que o Deus deste povo, o Deus dessa nação, era um Deus grande e misericordioso, que não somente eu, Senhor, mas é toda a Tua igreja possa alcançar, Senhor, entre os mortais a salvação, a coroação e a vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, que graça sobrecaia sobre este lugar, Senhor, sobre cada alma e sobre cada vida que está conosco, Senhor, e aos que estão enfermos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos essas dores, nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer natureza, seja ela terrena, seja ela natural. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos essas infecções, essas gripes, esses resfriados, Pai, esses contágios. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, toda infecção, toda inflamação, todo tumor, Senhor, seja ele benigno, seja ele maligno, seja ele de qual for a natureza, seja ele do tamanho que ele estiver, Senhor, em nome de Jesus Cristo, põe as Tuas mãos. Pai, nós repreendemos essa úlcera. Pai, em nome de Jesus Cristo, põe as Tuas mãos e queima, Senhor, este mal, essa dor estomacal, Pai, em nome de Jesus Cristo, esse refluxo. Meu Deus, nós expulsamos agora, Senhor. Nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito demoníaco que tem destruído famílias, tem destruído lares, tem levado pessoas à depressão, à opressão. Meu Deus, nós expulsamos este mal. Meu Deus, o demônio não tem poder, Senhor, não pode agir nesta família, nesse relacionamento conjugal, nesse relacionamento familiar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, acampa com Teus anjos, Senhor. Guarda, papai querido, este lar. Guarda esta família, Senhor. Pois sabemos nós que não está no tempo do juízo, não está no tempo da destruição, não está no tempo ainda, papai querido, do Senhor lançar os rebeldes fora da Tua presença, mas está no tempo de misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoe os Teus servos, abençoe as Tuas servas, abençoe o Teu povo por onde eles estiverem. Pai, põe as Tuas mãos sobre essa pressão alta. Meu Deus, essa pressão que não tem mais controle, o homem já não consegue mais entender porque tanto sobe, porque dá tanto esse pico, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, põe as Tuas mãos, Pai, antes que um infarto aconteça, antes que um derrame aconteça.
desobstrua, Pai, as veias, os vasos, as artérias. Tira toda gordura, todo excesso de açúcar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, põe as tuas mãos e nós repreendemos para a honra e para louvor do teu nome. Meu Deus, essa anemia profunda, Senhor. Meu Deus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos mais do que abençoada. E creio em nome de Jesus Cristo, que o Senhor há de receber os teus filhos para a eterna coroação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Deus eterno e poderoso. Você que pode, dê uma salva de palmas. Adore, irmãos, adore, adore, adore. Então somente o adore. Adore a Ele porque Ele é bom. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Adore a Ele porque Ele é misericordioso. Adore a Ele porque, como eu disse na mensagem, Deus está cumprindo promessas. No decorrer da história da humanidade, irmãos, Deus está cumprindo promessas. Aos que aceitam os termos do Senhor, alcança misericórdia e são exaltados. Aos que ignoram, infelizmente, irmãos, cai na armadilha do diabo, assim como aconteceu com Eva, Adão e subsequente. Você vai ver ali que muitas almas se corromperam, mas aqueles que permaneceram fiel, assim como diz o louvor, alcançaram misericórdia. Eu agradeço assim aos irmãos internautas que nos acompanharam, que estarão conosco ainda ouvindo essa live por alguns dias, agora depois provavelmente passarão, compartilharão com outras pessoas para que elas também possam entender. Deus não deixou de operar, pelo contrário, Deus aí continua te abençoando e que Deus possa firmar esse compromisso com você e você com Ele, em o nome de Jesus. Seja bem-aventurado, que Deus vos abençoe, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, voltamos